Abra a palavra do Senhor no Salmo de número 37. Vamos falar hoje sobre o caminho. Amém? Jesus é o caminho. Nós vamos falar sobre o caminho hoje. Salmos, esse é um salmo de Davi, capítulo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele mais fará. Aleluia, amém? No versículo 1 nós vemos aqui, não te indignes por causa dos malfeitores. Esse salmo ele fala muito um comparativo do ímpio e do justo. E ele fala para nós não olharmos lá para o justo e nem olharmos para o ímpio. Porque ele diz para que a gente deve seguir o exemplo do justo, para a gente ouvir o testemunho do justo, mas para a gente não olhar para o ímpio. E nem olhar a prosperidade ou a riqueza, ou que o ímpio está indo bem em algo, porque a Bíblia diz aqui que dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Deus, Ele deixa muito claro para nós que nós devemos seguir os bons exemplos, nós devemos ouvir os bons testemunhos, mas eu não devo copiar caminhos. Você pode falar para o seu irmão isso? Não copie caminhos. É interessante isso, né? Eu devo seguir bons exemplos, mas eu não posso copiar caminhos. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito para o meu irmão. São propósitos diferentes. No versículo 2, no versículo 3 ele diz: confia no Senhor e faz o bem. Nós precisamos andar nesse caminho confiando no Senhor e fazendo o bem. Confiando no Senhor e fazendo o bem. Habitamos na terra e nos alimentamos da verdade. Quem é a verdade? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra e Ele é a verdade. Então eu habito na terra me alimentando da verdade. E no versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Uma pergunta: como está o teu coração? Eu, quando estava preparando essa palavra, eu vi uma vassoura. Tive uma visão assim de uma vassoura, como se estivesse descendo uma vassoura aqui na igreja. E eu vou te fazer mais uma pergunta. Ou pergunte para o seu irmão: já limpou o seu coração hoje? A gente varre a casa, né? A gente varre a casa, a gente varre a igreja. Mas a gente já varreu o nosso coração hoje? Mas varrer do quê? Varrer das coisas que você ouve, de algumas coisinhas, algumas minhoquinhas. Então a gente precisa varrer o nosso coração. A gente precisa pedir perdão, a gente precisa perdoar. Então nós precisamos varrer o nosso coração. Fala para o Senhor assim, depois quando você sair daqui: Senhor, me ensina aí. Eu já sei varrer a casa, já sei varrer a minha empresa, já sei varrer a igreja, mas me ensina a varrer o meu coração, porque isso é importante. É muito importante. Porque o Senhor está dizendo aqui que Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas se os desejos do meu coração forem maus, você acha que o Senhor vai satisfazer? Mas se o meu coração está limpo, o Senhor vai colocar bons desejos no meu coração. E aí Ele vai satisfazer.
O Deus Todo-Poderoso que coloca bons desejos, bons planos, bons sonhos no nosso coração, Ele é fiel para cumprir toda a palavra. E Ele vai cumprir. Ele não é um Deus que vai te enganar. Ele vai pôr desejos no teu coração e não vai cumprir. Ele não vai te frustrar. Às vezes o nosso pai lá no passado, quando nós éramos crianças, prometeram coisas para vocês. E não cumpriram. Não porque não quiseram, porque não puderam cumprir. Uns porque morreram antes de cumprir. Outros porque perderam algo que tinha e não puderam cumprir. Mas Deus não morre. Deus, Ele é, sempre vai ser, sempre foi. Ele é Pai e Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Então Ele não vai te frustrar, você não vai ser frustrado. Deus tem colocado sonhos no teu coração, Ele vai cumprir. Mas tem que ser limpo, porque senão você vai pensar coisas erradas e Deus não vai cumprir isso. Deus não vai cumprir coisas erradas. Abra a palavra lá, volta um pouquinho, vai um pouquinho para frente. No livro de Provérbios. Provérbios, nós vamos ler capítulo 19. Provérbios, o capítulo 19, nós vamos ler o versículo 21. Diz que muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Tem uma versão que diz que há muitos planos no coração do homem, mas o que vai se estabelecer é o propósito do Senhor. Não é os propósitos que você quer, que você acha que quer. Senão nós vamos fazer obras mortas que não vão gerar bons frutos. Então existe um caminho e existem propósitos. O caminho é o mesmo, o caminho é o Senhor Jesus. Não existe. A maior mentira que falam por aí é que todos os caminhos levam a Deus. Isso é a maior mentira que existe. Existe só um caminho que leva a Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o único caminho. Mas existem dentro do caminho, pessoas que estão no caminho, propósitos diferentes. E o propósito que vai estabelecer para a minha vida é o propósito de Deus. Esse é o que é o bom, esse é o que vai gerar bons frutos. Nós precisamos ter essa confiança, nós precisamos ter essa certeza de que quando eu estou caminhando para o propósito de Deus, não pelos meus propósitos, isso vai gerar bons frutos lá na frente. Às vezes você está caminhando pelo teu propósito que parece ser bom, mas o Senhor diz que nós não vamos caminhar pelas circunstâncias, nós vamos caminhar pela fé. Então o que vai se estabelecer são os propósitos do Senhor na minha vida. Por isso o meu coração tem que estar limpo, tem que estar puro, tem que estar lavado. Em Provérbios 18, 21, não precisa você abrir. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, Deus, quando criou o mundo, Ele criou pela palavra. Ele falou, haja luz, e houve luz. Então Ele falou e as coisas foram criadas. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Há um poder nas nossas palavras. E nós falamos o quê? O que o nosso coração está cheio. Olha a importância do meu coração estar limpo. Porque a morte e a vida estão na minha boca. E quando eu estiver no caminho, eu preciso construir coisas. Eu vou construir com os meus braços ou com a palavra? Eu vou construir com a palavra. É necessário o cristão construir as coisas pela palavra. Você vai declarando e as coisas vão acontecendo. Tudo, o mundo inteiro move ao nosso favor quando nós declaramos a palavra do Senhor que está no nosso coração. Não é a palavra que você quer, não é uma palavra que os teus desejos, os teus sentimentos querem, mas a palavra do Senhor na sua vida. Então há uma importância. A Bíblia diz aqui que a morte e a vida estão no poder da língua. E existe um propósito. Para que eu cumpra esse propósito, eu tenho que declarar a palavra.
Por isso que o Senhor fala, cuidado no murmurar, cuidado com fofoca, cuidado com quem você fala, cuidado com quem você anda. Nós precisamos falar coisas do Senhor, e as coisas do Senhor o Senhor coloca no nosso coração. E o que o Senhor coloca de bom no nosso coração vai acontecer. Fala para o seu irmão assim, as promessas de Deus, que Deus te prometeu, vão se cumprir. Algumas ou todas? Todas. Todas. Você precisa sair confiante aqui. Que é todas, são todas as palavras. Vamos voltar lá no Salmo 37. O versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Ele não fala assim, entrega o teu domingo de manhã, às 10 horas. Você, não, já vem aqui domingo de manhã, tá bom já. Sexta-feira, na mesa, né? Ó, você vai lá na mesa. Não, o caminho é tudo, tudo, é tudo. Quem fez esse salmo foi Davi. Como foi o caminho de Davi? Pare para pensar. Como foi o caminho? Como começou o caminho de Davi? Está lá em 1 Samuel, nós não vamos falar. Em 1 Samuel 16. Ali começou o caminho de Davi. Ali começou uma palavra profética, que o profeta foi ali ungir Davi. Ele foi ungir Davi para quê? Para ser rei. E aonde estava Davi? Estava cuidando das ovelhas. O que tem cuidar da ovelha para ser rei? Quer dizer que para ser rei tem que cuidar de ovelha? O que tem a ver enfrentar leão? Ele enfrentou leão por causa de uma ovelha. Ele não deixou que o leão comesse a ovelha. Alguém poderia dizer, não, uma ovelhinha só, deixa o leão comer. Ou o urso, quando o urso foi atacar a ovelha, não, imagina, eu vou correr risco pela essa ovelha, ela que morra. Eu não vou morrer no lugar dela. Mas ele foi ali e enfrentou, Davi enfrentou o leão, enfrentou o urso, cuidou das ovelhas. Ele estava sendo preparado, por quê? Pelo propósito dele? Não, pelo propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus tinha um propósito claro, e Deus sabe, para o propósito que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa, para esta igreja, Ele sabe qual é a preparação, Ele sabe o caminho, porque Ele é o caminho, Jesus é o caminho. Quem somos nós para queremos falar para Ele, não é por aqui não, Jesus, eu vou por aqui. Se Ele é o caminho, e nesse caminho Ele nos treina, não pelas circunstâncias, não por aquilo que achamos, mas pelo que Ele sabe, porque Ele nos inventou, Ele nos criou, Ele que fez o nosso cérebro, Ele que fez o nosso coração, as nossas emoções, foi o Senhor que fez, então Ele sabe o que é o melhor para nós, e nós precisamos confiar nele, porque Ele é bom, perfeito, Ele não erra, Ele é infalível. Você pode botar a mão no seu coração e falar assim, o meu Deus é infalível. Você sabe o que é infalível? Que não tem falhas, não falha, não falha. Ele é infalível. Nada nesse mundo é infalível. Deus é infalível. Ele é maravilhoso. Eu preciso entregar esse caminho para Ele. E o profeta foi lá na casa do pai dele, na casa de Jessé. E foram lá sacrificar e iam lá ter o almoço deles, a refeição. E estavam lá os 7 filhos de Jessé. E o profeta queria ungir, e primeiro foi Eliabe. E com certeza Jessé já pôs por filho Eliabe, porque Eliabe era do exército, Eliabe era forte, era alto, era bonito, era forte. E o profeta caiu na mesma de Jessé. Né, profetas, cuidado, as aparências enganam. Samuel, a Bíblia diz isso, que Samuel olhou para Eliabe e falou assim, não, é esse. Ele olhou os outros assim, né? Esse é o mais forte, é do exército, é esse.
E sabe o que Deus falou? Alguém lembra da palavra sem ver? Eu rejeitei ele. Eu rejeitei ele, não é ele. Rejeitei ele para ser rei. Não é que rejeitou ele, tirou. Eu rejeitei. Aí Samuel, e Deus fala para Samuel, porque vocês olham, homens, olham as aparências, mas eu olho o coração. E aí veio o segundo filho, Samá. Profeta, agora é esse. E não foi. E foram os 7 filhos, e nenhum. E ele perguntou, não tem mais nenhum filho? Tem, mas é Davi. Davi está lá, cuidando das ovelhas. Como quem diz, quem cuida de ovelha não pode ser rei. Ele é pequenininho. Vai chamar ele. Nós não vamos comer enquanto ele não vier. E quando ele entrou, Deus falou, esse. Porque Deus aprovou Davi. Deus aprovou Davi porque ele cuidou das ovelhas. Ele foi fiel no pouco. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Aquele que cuidou de ovelha vai cuidar bem. Se ele deu a vida por uma ovelha, que é sacrificada, que a vida dela é assim, que não tem inteligência, que é uma criatura de Deus, não é filha de Deus, como nós, ele vai cuidar bem do meu povo. Se ele enfrentou um leão é porque ele é corajoso, ele vai enfrentar exércitos. Se ele enfrentou um urso, ele enfrenta gigantes. E Davi foi preparado para ser rei, cuidando de ovelhas. Não despreze aquilo que você está fazendo. Porque muitas vezes a coisa mais simples, Deus te levanta da noite para o dia. Deus tirou José lá da prisão e colocou como governador do Egito. E José estava sendo preparado na prisão, preparado quando ele estava passando sofrimento. Muitas vezes estamos passando sofrimento porque estamos sendo preparados para algo maravilhoso. Porque se você está no caminho de Deus, Deus tem algo maravilhoso para você. Amém? Então ele foi preparado para enfrentar o gigante, para as batalhas, para cuidar do povo e para reinar. Nós, hoje, temos um novo caminho através de Cristo. Aqui no Velho Testamento, eles estavam esperando o Messias. Nós já recebemos o Messias. Nós já tivemos a vinda dele. Nós cremos nisso. Ele veio, morreu por nós. Então nós temos um novo caminho que é ele. Ele é o nosso novo caminho. É igual para nós todos. Todos nós devemos confiar nele. Todos nós devemos colocá-lo no nosso coração. Todos nós devemos obedecer toda a sua palavra. Todos nós devemos seguir essa palavra iguaizinhos, mas com propósitos distintos. O Senhor não falou aqui, usou o pastor Tiago, olha, Deus está levantando profetas, apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, são propósitos diferentes. Deus vai colocar um numa empresa, outro trabalha na igreja, outro trabalha na igreja e trabalha na empresa. Deus tem propósito, um vai na educação, outro vai nas artes, outro vai na música. Deus tem propósitos distintos. Eu não posso olhar a vida do meu irmão e querer seguir o mesmo propósito que ele tem, porque nós somos únicos. Você pode falar, põe a mão no seu coração e fala assim, eu fui criado único. Irmão, isso é uma bênção, ninguém é igual. As nossas digitais são todas diferentes, 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões e ninguém é igual. Você às vezes chega num pasto, você vê ovelha, você não sabe qual é uma, qual é outra. Você olha um monte de peixe, você não sabe qual que é um, qual que é outro. Mas nós somos todos diferentes. Deus criou nós diferentes, distintos, com propósitos distintos. O caminho é o mesmo, é Jesus. Seguir a palavra todos nós temos. Não tem assim, não, para ele segue essa parte, eu sigo só essa parte. Não, é tudo. Nós seguimos toda a palavra, todo o caminho. Jesus é um só. E a palavra dele é uma só para nós. E nós temos que seguir esse caminho, mas os propósitos são distintos.
O caminho é para todos, mas o que eu vou fazer e a forma é diferente. Abra lá no livro de Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 10. O problema é que muitas vezes nós queremos rotular, padronizar os propósitos. E isso está errado. Eu vejo isso até na minha vida. Às vezes encontro às vezes até pastores. Então, se você é um pastor ou você é um empresário? Você é um pastor que é empresário? Ou você é um empresário que é pastor? Vocês sabem o que eu sou? Já tem dúvida aqui. Eu já vi alguns falando que é pastor e é empresário. Outros aqui não, é empresário e é pastor. Sabe o que eu sou? Eu sou um servo de Deus, que estou no caminho. Eu não estou fora do caminho, nem para a esquerda, nem para a direita, nem 1 milímetro. Eu estou no centro da vontade de Deus. Um servo de Deus, filho de Deus, que alcançou a salvação pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que serve ao Senhor. E Deus tem um propósito para mim, na igreja e empresarialmente. Tem pessoas que é só empresarialmente, tem pessoas que é como funcionário, tem pessoas que é como educador, como professor, tem pessoas que é só na igreja. Então não dá para comparar. Tem pessoas que querem rotular, não, você não pode. Não. Ou você tem que escolher, ou é pastor, ou... Quem disse isso? Aonde está escrito na Bíblia? Davi era rei. Davi era sacerdote, guerreiro. O mesmo Davi que lutava e matava, tocava harpa, criava instrumentos, compunha músicas. Alguém podia falar assim, combina? O cara vir da guerra matar gente e corta a cabeça aqui e mata tantos. Teve pessoas do exército de Davi, que numa batalha, um soldado matou 700 pessoas. Combina isso? Vem lá, um só matou 700, aquele monte de gente morta, sangue para tudo quanto é lado, ele vem, Deus maravilhoso, começa a fazer uma canção. E essa canção vai para a Bíblia ainda. Deus fala, gostei tanto que vai estar na Bíblia, vai ser eternizada. Com certeza vai ser tocada, não só no mundo, no céu. Deve ter música de Davi que é tocada no céu. Deus eternizou. Alguém podia falar, não, ou você é rei, ou... Não. Saul, com todos os seus erros, profetizava. O rei não pode profetizar. O rei é rei. Ele profetizava. Como assim? Vocês estão entendendo? Não dá para comparar. Não dá para alguém chegar, um pastor de outra igreja, e falar, nossa, mas vou seguir o exemplo do pastor Guilherme, porque assim a igreja não precisa pagar o salário, fica melhor, pode ajudar mais os pobres, então eu vou trabalhar. Quem disse que Deus mandou você trabalhar? O meu modelo não é para ser copiado. O que é para ser copiado é a palavra de Deus. O caminho é para ser copiado. Não adulterarás, é para todos. Perdão é para todos. Amar ao próximo é para todos. Amar a Deus sobre todas as coisas é para todos, não é para parte. Agora, o que eu vou fazer, as minhas atividades, a forma, o meu propósito, aquilo que Deus tem para a minha vida, não se compara, é único. É único, irmãos. Você vê evangelistas, grandes evangelistas, pessoas que converteram milhões. Muitas vezes, se a mãe dele não orasse muito por essa vida, ou o pai, ou sei lá quem, a avó, ele não seria o que ele era. Quem é mais importante? Quantas coisas estão acontecendo aqui na igreja, na nossa empresa, na minha família, porque tem pessoas que oram. Só lá no céu a gente vai saber do galardão, por exemplo, da Silvia, que não fica tanto aqui. Ela não vem pregar todo domingo, tal, mas ela é intercessora, está por trás. E as pessoas às vezes não dão valor. Não, mas
O valor é de quem prega, o valor é de quem aparece, não é quem aparece. Deus não faz esse comparativo. Não se compare às outras pessoas. Hebreus 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Eu vou pular para o 19, devido ao nosso tempo. Vamos lá para o versículo 19. Presta bem atenção nisso. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Nós tivemos hoje intrepidez? Entramos ou não entramos? Entramos. E Deus abriu a porta para nós hoje de manhã. Pelo sangue de Jesus. Não foi pelo nosso esforço, não foi. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Novo. Lembra que eu falei? Nós entramos num novo caminho através de Cristo. Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração. Sabe o que é o sincero coração? Limpo. Não venha se aproximar com o coração sujo. Não venha ofertar com o coração sujo. A Bíblia fala assim, antes de trazer a tua oferta, vai lá e se conserte com o teu irmão. Não venha trazer dinheiro aqui com o coração sujo. Não venha se achegar a Deus antes de pedir perdão, se arrepender. É com sincero coração. Você pode até chegar para Deus, Deus, eu não estou conseguindo. Me ajuda. Isso é sinceridade, isso é verdade. Mas não chegar para Deus com o coração podre, em pecado, em iniquidade. Maravilhoso Deus, santo és tu, aleluia. Muda a voz, quer que todo mundo ouça, vai na internet. Isso não é uma verdade. A nossa vida tem que ser uma verdade. Você tem que vir aqui e falar daquilo que você vive, daquilo que você pratica. Tem que ser verdade. Em plena certeza de fé. Eu preciso confiar, ter certeza de tudo isso que eu estou falando é verdade, que Deus é bom, que eu confio nele, que Ele cumpre a sua palavra. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme, eu preciso guardar essa palavra no meu coração. A confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. É fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, a necessidade de nós ajudarmos uns aos outros, isso é a igreja. O pastor Tiago foi usado tremendamente para trazer algo para a igreja, não foi só para ele. Ele podia falar, vamos falar isso só na reunião de pastores. Não, para a igreja. Teve algo que eu estava orando hoje, me ajoelhei ali, daí a pastora Márcia veio e falou exatamente o que eu estava orando. Daí ela saiu, parece que o pastor Antônio confirmou depois a palavra. Algo tremendo, por quê? Porque nós estamos nos estimulando uns aos outros. Cutuca o seu irmão aí. Abra a boca. Fala para ele, abra a boca, me ajuda. Tem coisas que Deus depositou na sua vida, não na minha. Então nós precisamos nos responsabilizar por coisas. Não saia daqui sem você falar, sem abrir a boca, sem dar aquilo que Deus está te enchendo. Viu, irmã? Ouviu? É você mesmo. Está ouvindo? Escuta essa palavra de novo. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém? Vamos lá para o versículo 35. Estou voando aqui. Presta bem atenção nisso.
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Fala assim: Senhor, aumenta a minha confiança. Sabe, olha quanta coisa que a Bíblia fala: confia, confia, confia. Se ela está falando tantas vezes confia, é porque a gente tem uma tendência de olhar para as circunstâncias e perder a fé, perder a confiança, deixar entrar as dúvidas. O inimigo é especialista de olhar a tua vida, olhar a tua empresa, olhar a igreja e falar assim: ó, viu, olha aí, ó, mas como você está falando isso? Olha as circunstâncias. As circunstâncias são contrárias. Confiança. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Confia em Deus que você vai ter, sabe o quê? Sabe o que está traduzido aqui? Ela tem grande galardão. Sabe o que eu quero dizer para você? É que se você confiar no Senhor, você terá recompensa. O Senhor recompensa aqueles que confiam nele. Não é tomar lá da cá, é recompensa. Não é assim, eu faço isso para ganhar isso. Não, não. Você faz por amor, você decidiu ir nesse caminho, decidiu estar no propósito de Deus, Deus vai te recompensar. Não tem como, Ele não muda a palavra dEle, Ele é fiel. E aquilo que Ele escreve, Ele tem compromisso. E Ele é infalível. Com efeito, tendes necessidades de perseverança. Então a gente precisa perseverar. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa não vem na moleza. As coisas não acontecem da noite para o dia. Existe um tempo. Estude lá Eclesiastes 3. Tem tempo para todas as coisas. Então, para alcançar a promessa, precisa ter persistência, perseverança. Nós precisamos disso. Porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Então, o justo, ele não vive por dinheiro da empresa, ele não vive porque o governo, ele vive pela fé. Deus fala que Ele sustenta os animais, sustenta os passarinhos, as flores do campo. Não vai sustentar a gente? A nossa vida é pela fé, não é pela circunstância. A gente não caminha, vamos ver as circunstâncias e tal. Se a gente tivesse visto as circunstâncias, a gente não estava aqui. Eu lembro quando a gente veio aqui, ver esse salão. Se eu não me engano, eu lembro agora. Estava eu, pastor Antônio, pastor Tiago, e tinha mais um, que eu não lembro. Michel, pastor Michel. Pensa num salão quebrado. De madeira, tinha cocô de pomba, né? E eu tinha um talão de cheque, naquela época eu usava talão de cheque. Eu tirei meu talão de cheque. Foi ou não foi, pastor Tiago? É nosso. Pela fé, irmãos, não tinha. Não tinha. Caíam os negócios na nossa cabeça, né? Cupim. Né? Vários irmãos, a gente teve que contratar um fisioterapeuta, por causa que muita gente torcia o tornozelo, porque né? Irmãos, o justo viverá pela fé. Pela fé. Falo isso para os adolescentes aí, viu? Às vezes você vê uma menina assim, e Deus coloca no teu coração, Deus vai fazer ela ficar linda. O menino vai ficar lindo. Sabe? Deus mudou até os olhos da minha esposa, ela acha que eu sou bonito. Fofo, pelo menos, né? Fofo. Amém, irmãos? Deus é maravilhoso. É pela fé, o justo viverá pela fé. E eu tenho um caminho, certo? Tem um propósito, e Deus vai falando. E eu preciso persistir no caminho e no propósito. No caminho nem se fala, porque o caminho é a salvação. O propósito, eu posso até perder algumas coisas, tal, vou pisar na bola, não vou ter a minha grande recompensa, mas vou ser salvo. Correto ou não? Tem muita gente que, né, não estou dizendo de pecado, estou dizendo que devia fazer isso e não fez. Não é pecado. Está pecando contra Deus, mas Deus ainda dá uma chance. Mas eu estou dizendo para vocês
que nós temos que persistir no caminho e persistir no propósito. E perseverança, por quê? Porque o Senhor diz aqui, ó, se retroceder. Então tem o caminho. Dentro desse caminho, Deus vai me mostrando o meu propósito. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. O Senhor fala assim, eu não me alegro, não fico feliz. Se tem alguém que você deve deixar feliz, é o Senhor. Em primeiro lugar. Se para o Senhor ficar feliz, você tem que deixar alguém triste, não tem problema. Mas o Senhor tem que ficar feliz. E Ele não se compraz quem retrocede, quem volta. Vamos voltar. Volta por quê? Por dúvida, por medo, por falta de confiança. Não volte. Agora aqui, ó, nós, porém, somos dos que não retrocedem para a perdição. Somos entretanto da fé para a conservação da alma. Amém? Nós somos aqueles que vão para frente. Recebemos essa palavra hoje, fomos aceitos, passamos de um nível. O pastor Tiago estava profetizando para a igreja e a pastora Márcia estava falando para mim. Foi ou não foi, pastora Márcia? A senhora estava falando como pastor da igreja a mesma coisa que você estava falando. Antes de você falar. Ela não ouviu, depois, antes. Você não tinha falado ainda. Então Deus está confirmando isso. Deus está falando que está trazendo pessoas aqui, porque viu lá fora e viu que vai também entrar nesse propósito e vai ser abençoado. Viu? Vai ser abençoado. As pessoas que estão vindo vão ser abençoadas. Amém? Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que vão em frente. Vamos lutar, somos lutadores aqui. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra, vida e morte no poder da palavra. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha o poder da palavra, olha o poder que está dentro de nós. Olha o poder do Espírito Santo que está dentro de nós de fazer as coisas acontecerem. Olha que coisa tremenda isso. Pula lá para o versículo 30. Presta bem atenção. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, Sansão, Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Nós aqui como igreja vamos praticar a justiça, vamos subjugar reinos, vamos fechar a boca de leão e vamos obter as promessas. Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Forte, hein? Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra.
Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho, por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não é a promessa que Deus fez para eles, não é a promessa, Abraão, você vai ter um filho, e ele não teve. Não, ele teve o filho. Mas todos tinham uma promessa da vinda do Messias, do pecado ser retirado do mundo. Essa promessa. Eles receberam. José assumiu o governo. Davi assumiu o reinado. Mas a promessa, eles não viram o Messias. Eles não tiveram a experiência do Espírito Santo em nós. Não tiveram isso. O Espírito Santo só veio porque o nosso coração foi limpo, foi lavado. Ele não podia habitar num coração pecaminoso. O Senhor Jesus limpou a casa e o Espírito Santo veio para a casa limpa. E nós temos uma parte de Deus no nosso coração. Aquilo que a gente fala vai acontecer. As curas vão acontecer, as promessas vão acontecer, as coisas vão caminhar, nós vamos prosperar, as riquezas do Senhor vão descer sobre as nossas vidas, sobre as nossas empresas, e nós vamos fazer a diferença nessa terra. Amém? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Já estou terminando. Capítulo 12. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem um propósito para cada um de nós. Vamos correr, não perca tempo. Menos Netflix, menos filmes, menos conversa paralela, menos mídias sociais e mais propósito de Deus. Porque tem uma carreira que nos está proposta. Olhando firme para o autor e consumador da fé. Por isso que eles não obteram a promessa. Mas eram homens de fé, mas existia um consumador da fé. Jesus veio para consumar a fé. Ele é o consumador, ele é o autor da fé, ele é o criador da fé. E nós temos o criador da fé dentro de nós. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? Temos um consumador da fé. Temos um Senhor que nos deu um caminho, um novo e vivo caminho. Fala assim, vivo caminho. Não é um caminho qualquer, não é um planejamento de empresa que nós estamos caminhando num caminho vivo. Existe uma pessoa, Jesus é a palavra. Quando nós lemos isso aqui, nós estamos falando com uma pessoa. Não é com um livro, com uma palavra, é uma pessoa. Ele está presente quando lemos aqui, ele tem compromisso com ele mesmo, porque é ele que está aqui. Existe um compromisso. E ele te chamou para fazer parte desse plano. Nós temos esse privilégio de fazer parte. Então o caminho ele já estabeleceu, mas ele disse assim, eu vou chamar vidas com propósitos, para que através desses propósitos se cumpra todo o meu plano na face da terra. E aí ele vai voltar e vai nos recompensar eternamente. Se coloca de pé, por favor. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Seja muito grato pelo dia de hoje. Muito grato por essa manhã. Muito grato pelas palavras que Deus estabeleceu nesta igreja. Você não está aqui por acaso. Eu vim pela primeira vez. Você não veio por acaso. Tudo que você está ouvindo é para você também. Você faz parte disso. Amém? Tem algumas carinhas novas que eu estou vendo aqui. Vocês fazem parte disso. Amém? Amém?
Vocês fazem parte. Não é para quem, os fundadores da Igreja Viva, os pastores, os obreiros, não é que você está aqui dentro, está recebendo essa palavra, é para vocês, é para vocês. Recebam essa palavra. Essa palavra vai gerar muitos frutos, não essa só, mas tudo que foi falado no culto aqui nessa manhã. Deus, Ele quer renovar as nossas vidas. Ele renova o cansado, Ele traz esperança. Viu, André? Esperança, traz esperança. Ele muda as situações, muda as coisas que parecem impossíveis. O Senhor faz o impossível, nós fazemos só o possível. Nós somos limitados, mas com Ele somos ilimitados. Ele faz o impossível acontecer. Amém? Fecha os teus olhos. Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és digno. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nessa manhã, pela Tua palavra, pela Tua palavra profética, pela adoração que chegou no trono de Deus nessa manhã. Senhor, pelas Tuas respostas, pelo Senhor ter se agradado de nós como igreja. Nós queremos aqui dizer que confiamos em Ti, que queremos seguir no Teu caminho e aceitar o propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, eu peço agora, renova cada vida, derrama o Teu amor sobre cada vida, derrama a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, e que o Teu Espírito Santo que habita em nós, que nós possamos ouvi-lo cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Depois você já está abençoado, já estamos encerrados. Mas adore ao Senhor. A noite Senhor está aqui, escura em se nome de cessou, Jesus. o Senhor fez nascer